E se uma sabedoria milenar pudesse ser tipo um manual de operações para nossa mente? Pois é, na análise de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos explorar o sadhana, não como um conceito abstrato, mas como uma estratégia super prática e aplicável para nossa libertação mental. O nosso ponto de partida, como sempre, é a lógica da conexão aplicada. E hoje, essa lógica vai nos levar a conectar filosofia, estratégia e ação. Tudo isso para a gente construir uma disciplina mental que seja, poxa, realmente poderosa. Então, a nossa jornada vai seguir 3 pilares, tá? Primeiro, a visão da coruja, para a gente entender a filosofia, o porquê de tudo isso. Depois, a gente entra na estratégia do povo, para conectar as ferramentas mentais. E, por fim, o escudo da mente, que é a aplicação prática, o como fazer no nosso dia a dia. Beleza, vamos mergulhar nisso. Primeiro pilar, a visão da coruja. Aqui a gente precisa entender a base filosófica, sabe? O grande porquê por trás da necessidade de ter uma disciplina espiritual. Olha, a sadhana é muito, mas muito mais que um ritual para quem vive isolado, sabe? É um método prático. É um caminho para qualquer um que está buscando mais saúde, mais paz, e o objetivo é transformar todo aquele nosso potencial que está guardado em realidade. Uma realidade vivida através do saber, do fazer e, claro, do amor sem egoísmo. Mas aí vem a pergunta central, né? Por que a gente precisa de uma disciplina tão estruturada assim? Bom, a resposta está na raiz da maior parte do nosso sofrimento, que é a ilusão. E a ferramenta principal para a gente cortar essa ilusão se chama Viveka. Pensa no Viveka como se fosse a luz da sabedoria. Sabe, aquela habilidade crucial de separar o que é real daquilo que é só uma projeção dos nossos medos, dos nossos vieses automáticos. E olha que interessante como isso funciona. O Viveka atua como um filtro mental. Ele ajuda a gente a separar o que a gente pensa que é real daquilo que é de verdade, o que é passageiro do que é eterno, o que muda do que permanece. A fonte que a gente estudou traz uma analogia clássica que é, assim, perfeita. O medo faz uma simples corda no chão parecer uma cobra super ameaçadora. Aí vem a sabedoria, o Viveka, e, pá, acende a luz, revela a realidade. E isso traz paz, traz aquela tranquilidade de saber o que as coisas realmente são. Bom, agora a gente avança para o segundo pilar, para ver como isso tudo se constrói, né? É a estratégia do povo. E a ideia aqui é conectar múltiplas ferramentas mentais, como se fossem os tentáculos de um polvo, para a gente conseguir entender a nossa verdadeira natureza. Essa nossa estratégia tem basicamente 3 braços. O primeiro é o Swadhyaya, que é o estudo de si mesmo, como se a gente estivesse coletando dados sobre como a gente funciona. O segundo é o Vichara, a análise desses dados, uma investigação bem honesta, sem passar pano. E o terceiro é o Sakshi, a capacidade de observar tudo isso de fora, com desapego, como uma testemunha mesmo. E isso nos leva direto para Vichara, a autoinvestigação, que nos força a fazer aquela pergunta fundamental: quem é o nosso verdadeiro eu? Aquele que está escondido tanto por trás do orgulho quanto do complexo de inferioridade. Porque, no fundo, os dois são máscaras. Mas, ó, muito cuidado aqui. Vichará é o exato oposto de racionalização. Sabe quando a gente racionaliza? É uma armadilha da nossa mente para criar desculpas. Já a autoinvestigação honesta, essa exige coragem. Coragem para olhar de frente para os nossos motivos ocultos, sem se enganar. E aqui que entra o Sakshi, a testemunha silenciosa. A ideia é se tornar um espectador dos nossos próprios dramas internos. Imagina observar seus pensamentos e emoções como se estivessem acontecendo com outra pessoa. Isso quebra o ciclo da reação emocional na hora, alivia a tensão e tem um efeito tranquilizante quase que imediato. Beleza, e tudo isso nos leva ao resultado prático, o nosso terceiro pilar, o escudo da mente. É aqui que a gente converte a estratégia em ferramentas, que dá para usar, ferramentas para proteger a nossa mente no dia a dia. Pensa nisso como um kit de ferramentas diário. Primeiro, a gente tem o Seva, que é o serviço desinteressado, que ajuda a tirar o foco excessivo da gente mesmo. Depois, o Karma Yoga, agir sem ficar apegado aos resultados. Em seguida, vem o Santosha, que é o contentamento, a aceitação serena do que a vida traz. E por fim, a Ahimsa, a não violência, não só em ações, mas em pensamentos e palavras também. Aí a fonte que a gente analisou traz uma ideia bem provocadora. Algo como: se você sofre, meus parabéns. Parece estranho, né?
Mas a ideia é que o sofrimento não é uma maldição, ele é um catalisador. Indispensável. As dificuldades são, na verdade, os desafios que nos movem para a superação, para o crescimento. E essa ideia aqui, nossa, ela ilustra uma mudança de mentalidade muito poderosa. Pensa assim, a verdadeira pobreza não é a falta de coisas, é o ato de ficar pedindo. E a verdadeira riqueza é o ato de dar, porque pedir só reforça um estado de falta. Já o ato de dar, esse aumenta a nossa capacidade de ofertar cada vez mais. E falando em remédios, o contentamento, o santosha, é um dos mais poderosos. É a prática de se acomodar ao que se tem e ao que se é, inclusive com as dificuldades. Isso alivia uma tensão psicossomática gigantesca. E isso não é conformismo fraco não, é a calma de quem se sente forte por dentro. Então, chegamos ao ponto crucial, que é entender como esses três pilares se conectam. Como eles formam um sistema completo de transformação que vai da filosofia direto para a ação. É um fluxo, sabe? Tudo interconectado. A visão da coruja dá o propósito. A estratégia do povo cria o plano, conectando as ferramentas. E o escudo da mente nos dá o método, o como fazer no dia a dia. Sabedoria, estratégia e ação, tudo junto. E essa é a nossa principal chamada para ação. Conecte o que você sabe, transforme como você age. Essa é a missão aqui no Nexológicos. E aí, se essa análise ajudou a conectar alguns pontos, a gente pede aquela força, curta este vídeo para a gente expandir essa sabedoria, ative as notificações para não perder a próxima estratégia e, claro, comente e compartilhe com alguém que talvez precise dessa visão. O apoio de quem acompanha nos ajuda a continuar esta jornada. E só um lembrete, este material foi todo pensado para se adaptar à sua rotina, tá? Dá para consumir em áudio, como podcast, ou em vídeo. Perfeito para aprender em qualquer lugar. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão e para ação imediata. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é a primeira cobra que a sua sabedoria vai iluminar hoje, revelando que era só uma corda o tempo todo? Que ilusão vai ser dissolvida hoje?